Agora que já estamos a ficar habituados a que não morresse ninguém tão cedo, teremos a premonição que mais alguém vai morrer. Olá, sejam bem-vindos ao canal Fita Animes, o meu nome é Ana Cardoso. Hoje vamos fazer a análise do episódio 9 de Bleach, um episódio que começa de uma maneira bem tranquila, mas terminamos com o aviso que vem aí mais uma batalha épica. Começamos então este anime com a notícia que Kuriako irá ser o novo comandante-geral e capitão da primeira divisão. Vemos Nanao a bater à porta e ele naquele próprio momento a ler a carta da Central 46 com a decisão então que Kuriako passaria a ser o novo capitão-geral. Kuriako pede a Nanao que lhe dê algum tempo, pois a notícia é grande, é uma bomba, digamos assim. Passamos o opening deste episódio e a imagem muda, passamos então para Ichigo, está nas termas de Tanjiro a recuperar, não só ele, mas também, como vimos no episódio anterior, Byakuya, Renji e Rukia. Damos ali numa mena cavaqueira em que Ichigo é obrigado a ficar 100 segundos debaixo d'água, a coisa não corre lá muito bem, mas vemos Tanjiro a dar um murro a Ichigo, aquele lá vai ele para muito longe, e Tanjiro decide então que Ichigo está curado e muito rapidamente chega Renji também dizer que também já se encontra preparado para sair dali, e vemos também Tanjiro dar-lhe um grandíssimo murro em que Renji consegue ficar exatamente no mesmo sítio. Tanjiro então decide que os dois estão então preparados para saírem das termas e passarem então ao castelo do próximo capitão da Divisão Zero. Temos então Ichigo e Renji a passarem para o próximo castelo. Imediatamente a seguir vemos os subordinados de Tanjiro, que estavam eles a tentar que Ichigo aguentasse debaixo d'água, a despirem as vestes que tinham, e aquelas vestes não eram nada mais, nada menos do que proteções para eles conseguirem entrar nas termas em que Ichigo, Renji, Byakuya e Rukia estariam então supostamente a recuperar. Que a pressão espiritual e a pressão energética daquelas águas é mas tão grande, que a entrada daqueles subordinados, eles têm de entrar protegidos, porque senão ficam completamente queimados. Aliás, vemos quando eles tiram as vestes, que têm a pele toda queimada, e eles a dizerem como é que é possível eles não dizem shinigamis, mas pronto, dizem estes rapazes, como é que eles conseguem entrar nas termas como se não fosse nada. A expressão que eles utilizam é como se não fosse nada. E Tanjiro confirma realmente que tanto Renji como Ichigo superaram as expectativas dele, e quando Tanjiro dá então aquele murro a Ichigo, que ele vai lançado para longe, o reflexo ao ter recebido aquele murro, Ichigo consegue fraturar o pulso de Tanjiro. Por isso, imaginem, como nos foi dito que os capitães da Divisão Zero são muito mais fortes do que os capitães da Gotei 13. Ichigo conseguiu fraturar o pulso de um deles. Ichigo está cada vez mais forte. A imagem muda, vemos Kuriako na Central 46 a fazer a exigência de ter 2 tenentes para então assumir o cargo de comandante-geral e capitão da primeira divisão. É então estas as implicações que ele exige para assumir o cargo. A Central 46 cala-se, aceitando assim as condições de Kuriako. Kuriako continua dizendo que vai tomar então a sua primeira decisão como comandante-geral, e que a sua primeira decisão é treinar Zaraki Kenpachi. É claro que a Central 46 fica completamente piursa, diz que como é possível tu queres tornar Zaraki ainda mais poderoso. Eles pediram ao capitão Yamamoto na altura que deixasse de lhe ensinar Kendo ao final de um dia, com medo que ele ficasse extremamente poderoso. E eles dizem, se ele ficar muito poderoso, como é que nós o vamos controlar? Kuriako responde, vocês vão se conseguir defender se houver outra invasão? Kuriako responde que Zaraki Kenpachi poderá ser uma carta na manga quando se aproximar a próxima invasão dos Quinchis, e tendo em conta que o Byakuya, Renji e Rukia
estão no Palácio Real com a Divisão Zero e poderão não voltar em condições. Zaraki seria então o verdadeiro trunfo que a Gotetsu teria para se defender da invasão Kuishi. Responsável por este treinamento será então a capitã Unohana. Vemos então Ichigo e Renji na sua descida a pique para o próximo castelo. O vai não volta, desce, quem fica por baixo, quem fica por cima. Renji depois consegue abrir as roupas de Ichigo e está lá Kon. Kon está lá a fazer um pisca-pisca e de repente temos um Kon super musculado que acaba por ser o colchão de recepção de Ichigo e de Renji no próximo castelo. Vemos então a chegada de mais uma capitã da Divisão Zero, Kiryu. Rikifone Kiryu aparece para receber os nossos heróis, por assim dizer, e diz que vai tomar muito bem conta deles. E encontramos uma mesa cheia de comida. Eu confesso que até eu me perdia naquela mesa. Então Ichigo fica muito desconfiado, diz que isto deve ser a desculpa para um treino qualquer, e Kiryu insiste, dizendo que eles estão perfeitamente à vontade, não precisam ficar desconfiados por alguma coisa que o Urahara tenha dito, que ali o dever dela é alimentá-los e deixar que as suas barrigas bem cheias, bem recuperadas nesse aspecto, e neste caso o dever deles é literalmente comer a comida toda. Algo que eles começam a fazer com muito prazer. Durante o seu almoço, Ichigo para de comer e questiona Renji se estarão a fazer a coisa certa, já que no Seritei toda a gente está a lutar e a preparar-se para a próxima luta, e eles estão, na visão de Ichigo, eles estão simplesmente tomando banho, comendo e curtindo. Renji explica que eles foram feridos em combate, em que tiveram nas termas para recuperar os seus ferimentos, que a seguir a recuperarem os seus ferimentos têm fome e então que estão a ser alimentados para depois começarem então o treino que terão daqui para a frente. Tudo isto muito certo, que até Ichigo diz que Renji de vez em quando até diz umas coisas certas. Reiniciam nova luta de comida e começamos a ouvir a voz, que pressupomos que seja Kiryu de novo, a dizer que Renji realmente tem razão e percebeu tudo. Mas, no entanto, aparece uma personagem que, apesar de muito parecida com o Kiryu, há uma coisa que me sobressai da imagem, se é que me estão a fazer entender. É claro que os nossos heróis não reconhecem Kiryu por estar extremamente magra em alguns aspectos, não em todos. Kiryu explica que quando está a cozinhar, ela põe toda a sua pressão espiritual na cozinha, então por isso é que perde muito peso. Ela retoma a conversa de Renji e diz que realmente aquilo que eles estão a fazer ali no Palácio Real é algo que poderiam fazer no Seritei, mas a um nível muito superior, ou seja, a qualidade da cura que eles estão a usufruir é muito mais poderosa, a alimentação é muito melhor, porque realmente quando passarem para o próximo castelo vão ter desafios imensamente grandes. Vemos então a apresentação pela primeira vez de Kiryu, que é a rainha dos grãos, ou seja, responsável pela alimentação dos capitães e que ajuda então na recuperação deles. Afirma que os rituais que são apresentados e que eles estão a usufruir no Palácio Real é de capitães que tiveram um impacto muito grande na história da Soul Society, ou seja, todos os capitães da Divisão Zero criaram algo pela Sociedade das Almas. No caso de Kiryu, ela criou a alma modificada, ou seja, Kon. A alma modificada que, bem no início do Bleach, nós víamos que Ichigo engolia para ficar no corpo humano dele, que é para ele ter então a sua forma de Shinigami. Foi Kiryu quem criou então a alma modificada e a inclusão dela no corpo humano. Ela afirma que o próximo castelo para o qual eles vão é o castelo de quem criou a Zanpakuto, que neste caso é Nimaiya. E então que, a partir de agora, todo o seu ritual de treinamento seria mesmo muito, muito exigente e pede incessantemente que eles tenham mesmo muito cuidado. A imagem muda e ainda neste episódio temos o início de uma das batalhas mais épicas desta temporada de Bleach, que infelizmente, no meu ponto de vista, é um desperdício.
tendo em conta que é uma luta que infelizmente irá terminar com a morte de um dos adversários. Eu gostaria, ambicionava, digamos assim, que pudéssemos ver um pouco mais da capitã que participa nesta luta, com o objetivo do desenvolvimento, com o objetivo de descoberta da Bankai de Zaraki Kenpachi. Temos então o início da batalha entre a capitã Unohana e Zaraki Kenpachi, em que o objetivo, como vimos no início deste episódio, a Central 46 diz que é um risco aumentar o poder de Zaraki Kenpachi, mas realmente a Soul Society não tem outro modo de conseguir valer das suas defesas para poder defender a um novo ataque dos Quinchis. Vemos então um início desta batalha incrível, em que há uma troca de galhardetes entre um e outro. Descobrimos então que a cicatriz que Zaraki tem na sua cara foi feita por Unohana, e que Unohana tem uma cicatriz bem no centro do seu peito, que era então escondida pela sua trança, que foi Zaraki que a fez. Ou seja, no decorrer desta batalha vimos que vai ser uma batalha mesmo muito espetacular mesmo. Vamos dando e não dando, voltamos aos spoilers, para quem tem algum conhecimento do mangá, vamos ver a Bankai de Unohana, porque ao longo do anime Bleach não tivemos muito conhecimento do poder de Unohana. Tivemos ali alguns pontos em que nos apercebíamos que realmente ela era muito poderosa, daí ser a primeira Kenpachi. Se vocês se lembram, a primeira Gol T13 original, Unohana, nomeadamente Yashiro Unohana, que é o verdadeiro nome dela, que tem a ver com as 8.000 técnicas de espada que ela domina, foi a primeira Kenpachi, ou seja, ela foi a primeira capitã da 11ª Divisão, ou seja, divisão responsável por força, por defesa da Soul Society. Por isso, nós tínhamos ali já alguma desconfiança que ela realmente era muito poderosa, mas nunca a tínhamos visto efetivamente em combate. E desta vez vamos consegui-la vê-la em plenos poderes. Inclusive Zaraki entra no Muken, que é aí que se vai dar a luta, sem o seu tapa-olho, ou seja, o Unohana até diz que foi uma questão de respeito ele entrar naquela luta sem o seu tapa-olho, mas realmente o objetivo ali é que Zaraki consiga extrapolar o seu poder ao máximo. Ela inclusive diz que ele está um pouco mais fraco, porque ela ataca dizendo que não vais conseguir derrotar com os teus truques foleiros, e ela consegue colocar-lhe a espada bem no pescoço e diz: da primeira vez que nós lutámos nem sequer me deste a hipótese de usar os meus truques baratos, por isso tu estás mais fraco. Zaraki diz que então isso quer dizer que eu começo a chorar, porque ele assume que realmente ela é uma capitã ao qual ele sempre teve grande admiração, porque da primeira vez que eles lutaram foi a primeira vez que ele realmente teve gosto pela batalha, teve medo, ele matava tudo e todos. Inclusive ele diz isto num flashback que aparece, que ele matava tudo e todos, e a primeira vez que sentiu realmente gosto pela batalha foi quando ele combateu pela primeira vez com o Nahana, que foi uma batalha em que ele realmente sentiu medo. Então ele chora quando está com a sua garganta em pleno bico da espada de Unohana, e diz que a chorar, Zaraki a chorar, a dizer que irá morrer sem nunca a ter derrotado. De repente vemos a espada de Unohana atravessar o pescoço de Zaraki. Zaraki para, e a imagem como se retorna, como se nada tivesse acontecido. Zaraki fica estranho, mas o que é que se passou? Tenho quase a certeza que fui atravessado pela espada. E o Unohana diz: então, ficaste meio desconcentrado? O que é que se passou? E vemos que a posição em que eles estão é completamente diferente. Ou seja, vemos que Zaraki está a impedir o contacto da espada do Unohana com o seu próprio corpo, e o Unohana salta e simplesmente diz que aquela batalha não é para Zaraki perder, mas sim para vencer. No meio desta batalha vemos Kuriako a ler os registros da Soul Society, a contar um pouco da história de Unohana e realmente a confirmar então que ela foi a primeira Kenpachi que chamava-se Yashiro, porque dominava 8.000 estilos de espada, e que naquele treino que ela iria ter, naquela batalha que iria ter com Zaraki,
infelizmente um deles teria de morrer. Terminamos assim a meio ou nos princípios desta batalha épica, que o seu final irá ser mesmo muito, muito promissor, com muita informação para digerir. Mas pronto, é assim que Tite Kubo decidiu, é assim que nós vamos receber. Apesar de eu ter pena de, no próximo episódio, se calhar 10º episódio, 11º, temos então a despedida de Unohana. Esperemos que esta despedida seja de extrema qualidade, mas claro, vamos sentir saudades da nossa capitã da 4ª divisão e primeira Kenpachi da original Gotei 13. Neste episódio temos então, como já estamos habituados, há aquele pequeno excerto no final que diz o seguinte: Alha é tudo. Este excerto é afirmado pela voz de Unohana e vem realmente confirmar que realmente vai ser uma mudança muito grande no final desta batalha, nomeadamente no que diz respeito a Zaraki. Zaraki vai mudar muito, mas muito mesmo. Em contrapartida, o que nós vamos acabar por perder é a nossa capitã Unohana, mas pronto, é assim a história, é assim que vai ter de ser, sempre com o objetivo da evolução de Zaraki. Temos então um episódio que continua tranquilo, temos então os capitães Ichigo e Renji e Rukia no Palácio Real a passarem então pelo seu processo de treinamento, o seu ritual de evolução. Tiveram então a curar-se nas termas de Tanjiro, passaram então para a comida, a boa comida de Rikifone, criou Rikifone, a rainha dos grãos, responsável pela alimentação de qualidade, alimentação real, digamos assim, pois estão a ter um ritual com um nível de qualidade real. E depois temos, claro, a Soul Society também a caminhar a passos largos para estabelecer as suas defesas para quando os Quinchis voltarem. Boa qualidade de imagem, a batalha de Zaraki a prometer mundos e fundos, como se costuma dizer. Eu acredito que será mesmo uma batalha épica. Volto a dizer o mesmo e volto-me a repetir, tenho pena como tenha de ser o seu final, mas pronto, acredito que vai ser uma animação de extrema qualidade e continuamos pouco a pouco a evoluir na história de Bleach. Acho que não está a ser uma história corrida, apesar de há coisas que, como eu vos disse no episódio anterior, não pensei que começasse já a luta de Unohana com Zaraki, mas pronto, acho que pouco a pouco estamos a indo evoluir na história de Bleach. Pelo que eu sei, ou porque ultimamente tem acontecido, as temporadas dos animes têm 12, 14, o caso de Jujutsu Kaisen foram 24 episódios, vamos ver quantos episódios é que nós temos nesta temporada de Bleach, mas aproximando ao episódio com 2 dígitos, eu começo a ficar preocupada se vamos ter já muito rapidamente uma pausa, mas pronto, esperemos que não seja para já, e que tenhamos ainda uns bons episódios a ver no decorrer destas semanas. Espero que tenham gostado, o episódio está de extrema qualidade, vejam o episódio, revejam, porque há sempre coisas que nós conseguimos apanhar. Subscrevam o canal, coloquem like no vídeo e continuem atentos, porque eu vou continuar a trazer novos vídeos de Bleach e não só. Tenho um vídeo preparado, vamos falar de futebol. Até lá!